amestradas na ciência do gozo venéreo. Descobriu-lhe no cheiro da pele. E no cheiro dos cabelos perfumes que nunca lhe sentirá, notou-lhe outro hálito, outro som nos gemidos e nos suspiros. E gozou-a loucamente, com delírio, com verdadeira satisfação de animal no cio. E ela também gozou, estimulada por aquela circunstância picante do ressentimento que os desunia, gozou a desonestidade. Daquele ato que a ambos acanalhava aos olhos um do outro, estorceu-se toda, rangendo os dentes, grunhindo, debaixo daquele seu inimigo odiado. Achando também agora, como homem, melhor que nunca, sufocando-o nos seus braços nus, metendo-lhe pela boca a língua úmida e em brasa. Depois, um arranco de corpo inteiro, com um soluço gutural e estrangulado, arquejante convulsa, estatelou-se num abandono de pernas e braços abertos, a cabeça para o lado, os olhos moribundos e chorosos, toda ela agonizante, como se a tivessem crucificado na cama. A partir dessa noite, da qual só pela manhã o Miranda se retirou do quarto da mulher, estabeleceu-se entre eles o hábito de uma felicidade sexual, tão completa como ainda não a tinham desfrutado, posto que no íntimo de cada um persistisse contra o outro a mesma repugnância moral, em nada enfraquecida. Durante 10 anos viveram muito bem casados, agora, porém, tanto tempo depois da primeira infidelidade conjugal, e agora que o negociante já não era cometido tão frequentemente por aquelas crises que o arrojavam fora de horas ao dormitório de Dona Estela, agora, eis que a leviana aparecia disposta a reincidir na culpa, dando corda aos caixeiros do marido, na ocasião em que estes subiam para almoçar ou jantar. Foi por isso que o Miranda comprou o prédio vizinho a João Romão. A casa era boa, seu único defeito estava na escassez do quintal, mas para isso havia remédio, com muito pouco compravam-se umas 10 braças daquele terreno do fundo que ia até a pedreira, e mais uns 10 ou 15 palmos do lado em que ficava a venda. Miranda foi logo entender-se com o Romão e propôs-lhe negócio. O taverneiro recusou formalmente. Miranda insistiu. "O senhor perde seu tempo e seu latim", retrucou o amigo de Bertoleza. "Nem só não cedo uma polegada do meu terreno, como ainda lhe compro, se mo quiser vender, aquele pedaço que lhe fica ao fundo da casa, o quintal." "É exato. Pois você quer que eu fique sem chácara, sem jardim, sem nada? Para mim era de vantagem." "Ora, deixe-se disso, homem, e diga lá quanto quer pelo que lhe propus." "Já disse o que tinha a dizer. Ceda-me então ao menos as 10 braças do fundo." "Nem meio palmo. Isso é maldade de sua parte, sabe? Eu, se faço tamanho empenho, é pela minha pequena, que precisa, coitada, de um pouco de espaço para alargar-se. E eu não cedo, porque preciso do meu terreno." "Ora qual? Que diabo pode lá você fazer ali?" "Uma porcaria de um pedaço de terreno quase grudado ao morro e aos fundos de minha casa. Quando você, aliás, dispõe de tanto espaço ainda. Hei de lhe mostrar se tenho ou não o que fazer ali. É que você é teimoso. Olhe, se me cedesse as 10 braças do fundo, sua parte ficaria cortada em linha reta até a pedreira, e escusável de ficar com uma aba de terreno alheio a meter-se pelo meu. Quer saber? Não há muro. O quintal sem você decidir-se. Então ficará com o quintal para sempre sem muro, porque o que tinha a dizer já disse. Mas, homem de Deus, que diabo? Pense um pouco. Você ali não pode construir nada. Ou pensará que lhe deixarei abrir janelas sobre o meu quintal? Não preciso abrir janelas sobre o quintal de ninguém. Nem tampouco lhe deixarei levantar parede, tapando-me as janelas da esquerda. Não preciso levantar parede desse lado. Então que diabo vai você fazer de todo este terreno? Ah! Isso agora é cá comigo. O que for soará.
pois creia que se arrepende de não me ceder o terreno. Se me arrepender, paciência. Só lhe digo é que muito mal se sairá. Quem quiser meter-se cá com a minha vida, passe bem. Adeus. Travou-se então uma luta renhida e surda entre o português negociante de fazendas por atacado e o português negociante de secos e molhados. Aquele não se resolvia a fazer o muro do quintal, sem ter alcançado o pedaço de terreno que o separava do morro, e o outro, por seu lado, não perdia a esperança de apanhar-lhe ainda, pelo menos, 2 ou 3 braças. Aos fundos da casa, parte esta que, conforme os seus cálculos, valeria ouro. Uma vez realizado o grande projeto que ultimamente o trazia preocupado. A criação de uma estalagem em ponto enorme, uma estalagem monstro. Sem exemplo, destinada a matar toda aquela milçalha de cortiços que alastravam por Botafogo. Era este o seu ideal. Havia muito que João Romão vivia exclusivamente para essa ideia, sonhava com ela todas as noites, comparecia a todos os leilões de materiais de construção, arrematava madeiramentos já servidos. Comprava telha em segunda mão, fazia pechinchas de cal e tijolos, o que era tudo depositado no seu extenso chão vazio, cujo aspecto tomava em breve o caráter estranho de uma enorme barricada, tal era a variedade dos objetos que ali se apinhavam acumulados, tábuas e sarrafos, troncos de árvore, mastros de navio, caibros, restos de carroças, chaminés de barro e de ferro, fogões desmantelados, pilhas e pilhas de tijolos de todos os feitios, barricas de cimento, montes de areia e terra vermelha, aglomerações de telhas velhas, escadas partidas, depósitos de cal, o diabo enfim, ao que ele, que sabia perfeitamente como essas coisas se furtavam, resguardava, soltando à noite um formidável cão de fila. Este cão era pretexto de eternas rezingas com a gente do Miranda, cujo quintal ninguém de casa podia descer, depois das 10 horas da noite, sem correr o risco de ser assaltado pela fera. É fazer o muro, dizia o João Romão, sacudindo os ombros. Não faço, replicava o outro. Se ele é questão de capricho, eu também tenho capricho. Em compensação, não caía no quintal do Miranda galinha ou frango, fugidos do cercado do vendeiro, que não levasse imediato sumiço. João Romão protestava contra o roubo em termos violentos, jurando vinganças terríveis, falando em dar tiros. Pois é fazer um muro no galinheiro, repontava o marido de Estela. Daí a alguns meses, João Romão, depois de tentar um derradeiro esforço para conseguir algumas braças do quintal do vizinho, resolveu principiar as obras da estalagem. Deixe estar, conversava ele na cama com a Bertoleza, deixe estar que ainda lhe hei de entrar pelos fundos da casa, se é que não lhe entre pela frente. Mais cedo ou mais tarde como-lhe, não 2 braças, mas 6, 8. Todo o quintal e até o próprio sobrado talvez. E dizia isto com uma convicção de quem tudo pode e tudo espera da sua perseverança, do seu esforço inquebrantável e da fecundidade prodigiosa do seu dinheiro, dinheiro que só lhe saía das unhas para voltar multiplicado. Desde que a febre de possuir se apoderou dele totalmente, todos os seus atos, todos, fosse o mais simples, visavam o interesse pecuniário. Só tinha uma preocupação em aumentar os bens. Das suas hortas recolhia para si e para a companheira os piores legumes, aqueles que, por maus, ninguém compraria. As suas galinhas produziam muito e ele não comia um ovo, do que, no entanto, gostava imenso, vendia-os todos e contentava-se com os restos da comida dos trabalhadores. Aquilo já não era ambição, era uma moléstia nervosa, uma loucura, um desespero de acumular, de reduzir tudo à moeda. E seu tipo baixote, socado, de cabelos à escovinha, a barba sempre por fazer. Ia e vinha da pedreira para a venda, da venda às hortas e ao capinzal, sempre em mangas de camisa, de tamancos, sem meias,
olhando para todos os lados. Com o seu eterno ar de cobiça, apoderando-se, com os olhos, de tudo aquilo de que ele não podia apoderar-se logo com as unhas. Entretanto, a rua lá fora povoava-se de um modo admirável. Construía-se mal, porém muito, surgiam chalés e casinhas da noite para o dia, subiam os aluguéis, as propriedades dobravam de valor. Montara-se uma fábrica de massas italianas e outra de velas, e os trabalhadores passavam de manhã e as ave-marias, e a maior parte deles ia comer à casa de pasto que João Romão arranjara aos fundos da sua varanda. Abriram-se novas tavernas. Nenhuma, porém, conseguia ser tão afreguesada como a dele. Nunca o seu negócio fora tão bem, nunca o Finório vendera tanto, vendia mais agora. Muito mais, que nos anos anteriores. Teve até de admitir caixeiros. As mercadorias não lhe paravam nas prateleiras, o balcão estava cada vez mais lustroso, mais gasto. E o dinheiro a pingar, vintém por vintém, dentro da gaveta, e a escorrer da gaveta para a burra, aos 50 e aos 100 mil réis. E da burra para o banco, aos contos e aos contos. Afinal, já lhe não bastava sortir o seu estabelecimento nos armazéns. Fornecedores, começou a receber alguns gêneros diretamente da Europa, o vinho, por exemplo, que ele dantes comprava aos quintos nas casas de atacado, vinha-lhe agora de Portugal as pipas, e de cada uma fazia 3 com água e cachaça, e despachava faturas de barris de manteiga, de caixas de conserva, caixões de fósforos, azeite, queijos, louça e muitas outras mercadorias. Criou armazéns para depósito, aboliu a quitanda e transferiu o dormitório, aproveitando o espaço para ampliar a venda, que dobrou de tamanho. E ganhou mais 2 portas. Já não era uma simples taverna, era um bazar em que se encontrava de tudo, objetos de armarinho, ferragens, porcelanas, utensílios de escritório, roupa de riscado para os trabalhadores, fazenda para roupa de mulher, chapéus de palha próprios para o serviço ao sol, perfumarias baratas, pentes de chifre, lenços com versos de amor, e anéis e brincos de metal ordinário. E toda a gentalha daquelas redondezas ia cair lá, ou então ali ao lado, na casa de pasto, onde os operários das fábricas e os trabalhadores da pedreira se reuniam depois do serviço, e ficavam bebendo e conversando até às 10 horas da noite, entre o espesso fumo dos cachimbos, do peixe frito em azeite e dos lampiões de querosene. Era João Romão quem lhes fornecia tudo, tudo, até dinheiro adiantado, quando algum precisava. Por ali não se encontrava jornaleiro cujo ordenado não fosse inteirinho parar às mãos do velhaco. E sobre este cobre, quase sempre emprestado aos tostões, cobrava juros de 8% ao mês, pouco mais do que levava aos que garantiam a dívida com penhores de ouro ou prata. Não obstante, as casinhas do cortiço, à proporção que se atamancavam, enchiam-se logo, sem mesmo dar tempo a que as tintas secassem. Havia grande avidez em alugá-las, aquele era o melhor ponto do bairro para gente do trabalho. Os empregados da pedreira preferiam todos morar lá, porque ficavam a 2 passos da obrigação. O Miranda arrebentava de raiva, um cortiço! Exclamava ele, possesso. Um cortiço! Maldito seja aquele vendeiro de todos os diabos! Fazer-me um cortiço debaixo das janelas! Estragou-me a casa, o malvado! E vomitava pragas, jurando que havia de vingar-se, e protestando aos berros contra o pó que lhe invadia em ondas as salas, e contra o infernal barulho dos pedreiros e carpinteiros que levavam a martelar de sol a sol. O que aliás não impediu que as casinhas continuassem a surgir, uma após outra, e fossem logo se enchendo, a estenderem-se unidas por ali fora, desde a venda até quase ao morro, e depois dobrassem para o lado do Miranda e avançassem sobre o quintal deste, que parecia ameaçado por aquela serpente de pedra e cal. O Miranda mandou logo levantar o muro. Nada
Aquele demônio era capaz de invadir-lhe a casa até a sala de visitas. E os quartos do cortiço pararam em fim de encontro ao muro do negociante, formando com a continuação da casa deste um grande quadrilongo. Espécie de pátio de quartel, onde podia formar um batalhão. 95 casinhas comportou a imensa estalagem. Prontas, João Romão mandou levantar na frente, nas 20 braças que separavam a venda do sobrado do Miranda, um grosso muro de 10 palmos de altura, coroado de cacos de vidro e fundos de garrafa, e com um grande portão no centro, onde se dependurou uma lanterna de vidraças vermelhas. Por cima de uma tabuleta amarela, em que se lia o seguinte, escrito à tinta encarnada e sem ortografia: Estalagem de São Romão. Alugam-se casinhas e tinas para lavadeiras. As casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia, tudo pago adiantado. O preço de cada tina, metendo a água, 500 réis, sabão à parte. As moradoras do cortiço tinham preferência e não pagavam nada para lavar. Graças à abundância da água que lá havia, como em nenhuma outra parte, e graças ao muito espaço de que se dispunha no cortiço para estender a roupa, a concorrência às tinas não se fez esperar, acudiram lavadeiras de todos os pontos da cidade, entre elas algumas vindas de bem longe. E, mal vagava uma das casinhas, ou um quarto, um canto onde coubesse um colchão, surgia uma nuvem de pretendentes a disputá-los. E aquilo se foi constituindo numa grande lavanderia, agitada e barulhenta, com as suas cercas de varas, as suas hortaliças verdejantes e os seus jardinzinhos de 3 e 4 palmos, que apareciam como manchas alegres por entre a negrura das limosas tinas transbordantes e o revérbero das claras barracas de algodão cru, armadas sobre os lustrosos bancos de lavar. E os gotejantes jiraus, cobertos de roupa molhada, cintilavam ao sol, que nem lagos de metal branco. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Segunda. Durante 2 anos o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, socando-se de gente. E ao lado Miranda assustava-se, inquieto com aquela exuberância brutal de vida, aterrado defronte daquela floresta implacável que lhe crescia junto da casa, por debaixo das janelas, e cujas raízes, piores e mais grossas do que serpentes, minavam por toda a parte, ameaçando rebentar o chão em torno dela, rachando o solo e abalando tudo. Posto que lá na rua do hospício os seus negócios não corressem mal, custava-lhe a sofrer a escandalosa fortuna do vendeiro aquele tipo. Um miserável, um sujo, que não pusera nunca um paletó, e que vivia de cama e mesa com uma negra. À noite e aos domingos ainda mais recrudescia o seu azedume, quando ele, recolhendo-se fatigado do serviço, deixava-se ficar estendido numa preguiçosa, junto à mesa da sala de jantar, e ouvia, a contragosto, o grosseiro rumor que vinha da estalagem numa exalação forte de animais cansados. Não podia chegar à janela sem receber no rosto aquele bafo, quente e sensual, que o embebedava com o seu fartum de bestas no coito. E depois, fechado no quarto de dormir, indiferente e habituado às torpezas carnais da mulher, isento já dos primitivos sobressaltos que lhe faziam a ele ferver o sangue e perder a tramontana, era ainda a prosperidade do vizinho que lhe obsedava o espírito, enegrecendo-lhe a alma com um feio ressentimento de despeito. Tinha inveja do outro, daquele outro português que fizera a fortuna, sem precisar roer nenhum chifre, daquele outro que, para ser mais rico 3 vezes do que ele, não teve de casar com a filha do patrão ou com a bastarda de algum fazendeiro freguês da casa. Mas então, ele Miranda, que se supunha a última expressão da ladinagem e da esperteza, ele, que, logo depois do seu casamento, respondendo para Portugal a um ex-colega que o felicitava, dissera que o Brasil era uma cavalgadura carregada de dinheiro, cujas rédeas um
Homem fino empolgava facilmente, ele, que se tinha na conta de invencível matreiro, não passava afinal de um pedaço de asno comparado com o seu vizinho. Pensara fazer-se senhor do Brasil e fizera-se escravo de uma brasileira mal educada e sem escrúpulos de virtude. Imaginara-se talhado para grandes conquistas, e não passava de uma vítima ridícula e sofredora. Sim. No fim de contas, qual fora a sua África? Enriquecera. Um pouco, é verdade, mas como? A que preço? Hipotecando-se a um diabo que lhe trouxera 80 contos de réis, mais incalculáveis milhões de desgostos e vergonhas. Arranjar a vida, sim, mas teve de aturar eternamente uma mulher que ele odiava. E do que afinal lhe aproveitar tudo isso? Qual era afinal a sua grande existência? Do inferno da casa para o purgatório do trabalho e vice-versa. Invejável sorte, não havia dúvida. Na dolorosa incerteza de que Zulmira fosse sua filha, o desgraçado nem sequer gozava o prazer de ser pai. Se ela, em vez de nascer de Estela, fora uma enjeitadinha recolhida por ele, é natural que a amasse e então a vida lhe correria de outro modo, mas naquelas condições, a pobre criança nada mais representava que o documento vivo do ludíbrio materno, e o Miranda estendia até a inocentezinha o ódio que sustentava contra a esposa. Uma espiga tal da sua vida. Fui uma besta. Resumiu ele, em voz alta, apeando-se da cama, onde se havia recolhido inutilmente. E pôs-se a passear no quarto sem vontade de dormir, sentindo que a febre daquela inveja lhe estorricava os miolos. Feliz e esperto era o João Romão. Esse, sim, senhor. Para esse é que havia de ser a vida. Filho da mãe, que estava hoje tão livre e desembaraçado como no dia em que chegou da terra sem um vintém de seu. Esse, sim, que era moço e podia ainda gozar muito, porque quando mesmo viesse a casar e a mulher lhe saísse uma outra Estela era só mandá-la para o diabo com um pontapé. Podia fazê-lo. Para esse é que era o Brasil. Fui uma besta. Repisava ele sem conseguir conformar-se com a felicidade do vendeiro. Uma grandíssima. No fim de contas, que diabo possuo eu? Uma casa de negócio, da qual não posso separar-me sem comprometer o que lá está enterrado. Um capital metido numa rede de transações que não se liquidam nunca, e cada vez mais se complicam e mais me grudam ao estupor. Desta terra, onde deixarei a casca? Que tenho de meu, se a alma do meu crédito é o dote, que me trouxe aquela sem vergonha e que a ela me prende? Como a peste da casa comercial me prende a esta costa d'África? Foi da supuração fétida destas ideias que se formou no coração vazio do Miranda um novo ideal, em o título. Faltando-lhe temperamento próprio para os vícios fortes que enchem a vida de um homem, sem família a quem amar e sem imaginação para poder gozar com as prostitutas, o náufrago agarrou-se àquela tábua, como um agonizante, consciente da morte, que se apega à esperança de uma vida futura. A vaidade de Estela, que a princípio lhe tirava dos lábios incrédulos sorrisos de mofa, agora lhe comprazia a farta. Procurou capacitar-se de que ela com efeito herdara sangue nobre, que ele, por sua vez, se não o tinha herdado, trouxera por natureza própria, o que devia valer mais ainda, e desde então principiou a sonhar com um baronato, fazendo disso o objeto querido da sua existência, muito satisfeito no íntimo por ter afinal descoberto uma coisa em que podia empregar dinheiro, sem ter, nunca mais, de restituí-lo à mulher, nem ter de deixá-lo a pessoa alguma. Semelhante preocupação modificou-o em extremo. Deu logo para fingir-se escravo das conveniências, afetando escrúpulos sociais, impertigando-se quanto podia e disfarçando a sua inveja pelo vizinho com um desdenhoso ar de superioridade condescendente.
Ao passar-lhe todos os dias pela venda, cumprimentava-o com proteção, sorrindo sem rir e fechando logo a cara em seguida, muito sério. Dados os primeiros passos para a compra do título, abriu a casa e deu festas. A mulher, posto que lhe apontassem já os cabelos brancos, rejubilou. Com isso, Zulmira tinha então 12 para 13 anos e era o tipo acabado da Fluminense, pálida, magrinha, com pequeninas manchas roxas nas mucosas do nariz, das pálpebras e dos lábios, faces levemente pintalgadas de sardas. Respirava o tom úmido das flores noturnas, uma brancura fria de magnólia. Cabelos castanho claros, mãos quase transparentes, unhas moles e curtas, como as da mãe, dentes pouco mais claros do que a cútis do rosto, pés pequeninos, quadril estreito, mais os olhos grandes, negros, vivos e maliciosos. Por essa época, justamente, chegava de Minas, recomendado ao pai dela. O filho de um fazendeiro importantíssimo que dava belos lucros à casa comercial de Miranda e que era talvez o melhor freguês que este possuía no interior. O rapaz chamava-se Henrique, tinha 15 anos e vinha terminar na corte alguns preparatórios que lhe faltavam para entrar na academia de medicina. Miranda hospedou-o no seu sobrado da rua do Hospício, mas o estudante queixou-se, no fim de alguns dias, de que aí ficava mal acomodado, e o negociante, a quem não convinha desagradar-lhe, carregou com ele para sua residência particular de Botafogo. Henrique era bonitinho, cheio de acanhamentos, com umas delicadezas de menina. Parecia muito cuidadoso dos seus estudos e tão pouco extravagante e gastador, que não despendia um vintém fora das necessidades de primeira urgência. De resto, a não ser de manhã para as aulas, que ia sempre com o Miranda, não arredava pé de casa senão em companhia da família deste. Dona Estela, no cabo de pouco tempo, mostrou por ele estima quase maternal e encarregou-se de tomar conta da sua mesada posta pelo negociante, visto que o Henriquinho tinha ordem franca do pai. Nunca pedia dinheiro, quando precisava de qualquer coisa, reclamava de Dona Estela, que por sua vez encarregava o marido de comprá-la, sendo o objeto lançado na conta do fazendeiro com uma comissão de usurário. Sua hospedagem custava 250 mil réis por mês, do que ele todavia não tinha conhecimento, nem queria ter. Nada lhe faltava, e os criados da casa o respeitavam como a um filho do próprio senhor. À noite, às vezes, quando o tempo estava bom, Dona Estela saía com ele, a filha e um moleque, o Valentim, a darem uma volta até a praia e, entendo convite para qualquer festa em casa das amigas, levava-o em sua companhia. A criadagem da família do Miranda compunha-se de Isaura, mulata, ainda moça, moleirona e tola, que gastava todo o vintenzinho que pilhava em comprar capilé na venda de João Romão, uma negrinha virgem, chamada Leonor, muito ligeira e viva, lisa e seca como um moleque, conhecendo de orelha, sem lhe faltar um termo, a vasta tecnologia da obscenidade, e dizendo, sempre que os caixeiros ou os fregueses da taverna, só para mexer com ela, lhe davam atracações, que eu me queixo ao juiz de Orfe, e finalmente o tal Valentim, filho de uma escrava que foi de Dona Estela e a quem esta havia alforriado. A mulher do Miranda tinha por este moleque uma afeição sem limites. Dava-lhe toda a liberdade, dinheiro, presentes, levava-o consigo a passeio. Trazia-o bem vestido e muita vez chegou a fazer ciúmes à filha, de tão solícita que se mostrava com ele. Pois se a caprichosa senhora ralhava com Zulmira por causa do negrinho. Pois, se quando se queixavam os dois, um contra o outro, ela nunca dava razão à filha. Pois se o que havia de melhor na casa era para o Valentim. Pois, se quando foi este atacado de bexigas e o Miranda, apesar das súplicas e dos protestos da esposa, mandou-o para um hospital, Dona Estela chorava todos os dias e durante a ausência dele não tocou piano, nem cantou, nem mostrou os dentes a ninguém? E o pobre Miranda,
se não queria sofrer impertinências da mulher e ouvir sensaborias defronte dos criados, tinha de dar ao moleque toda a consideração e fazer-lhe humildemente todas as vontades. Havia ainda, sob as telhas do negociante, um outro hóspede além do Henrique, o velho botelho. Este, porém, na qualidade de parasita. Era um pobre diabo caminhando para os 70 anos, antipático. Cabelo branco, curto e duro, como escova, barba e bigode do mesmo teor. Muito macilento, com uns óculos redondos que lhe aumentavam o tamanho da pupila e davam-lhe à cara uma expressão de abutre, perfeitamente de acordo com o seu nariz adunco e com a sua boca sem lábios, viam-se-lhe ainda todos os dentes, mas, tão gastos, que pareciam limados até ao meio. Andava sempre de preto, com um guarda-chuva debaixo do braço e um chapéu de braga enterrado nas orelhas. Fora em seu tempo empregado do comércio, depois corretor de escravos, contava mesmo que estivera mais de uma vez na África negociando negros por sua conta. Atirou-se muito às especulações, durante a Guerra do Paraguai ainda ganhará forte, chegando a ser bem rico, mas a roda desandou e, de malogro em malogro, foi-lhe escapando tudo por entre as suas garras de ave de rapina. E agora, coitado, já velho, comido de desilusões, cheio de hemorroidas, via-se totalmente sem recursos. E vegetava à sombra do Miranda, com quem por muitos anos trabalhou em rapaz, sob as ordens do mesmo patrão, e de quem se conservara amigo, a princípio por acaso e mais tarde por necessidade. Devorava-o, noite e dia, uma implacável amargura, uma surda tristeza. De vencido, um desespero impotente, contra tudo e contra todos, por não lhe ter sido possível empolgar o mundo com as suas mãos hoje inúteis e trêmulas. E, como seu atual estado de miséria não lhe permitia abrir contra ninguém o bico, desabafava vituperando as ideias da época. Assim, eram às vezes muito quentes as sobremesas do Miranda, quando, entre outros assuntos palpitantes, vinha à discussão o movimento abolicionista que principiava a formar-se em torno da Lei Rio Branco. Então o botelho ficava possesso e vomitava frases terríveis, para a direita e para a esquerda. Como quem dispara tiros sem fazer alvo, e vociferava imprecações, aproveitando aquela válvula para desafogar o velho ódio acumulado dentro dele. Bandidos! Berrava apoplético. Cáfila de salteadores! E o seu rancor irradiava-lhe dos olhos em setas envenenadas, procurando cravar-se em todas as brancuras e em todas as claridades. A virtude, a beleza, o talento, a mocidade, a força, a saúde, e principalmente a fortuna. Eis o que ele não perdoava a ninguém, amaldiçoando todo aquele que conseguia o que ele não obtivera, que gozava o que ele não desfrutara, que sabia o que ele não aprenderá. E, para individualizar o objeto do seu ódio, voltava-se contra o Brasil, essa terra que, na sua opinião, só tinha uma serventia, enriquecer os portugueses, e que, no entanto, o deixará, a ele, na penúria. Seus dias eram consumidos do seguinte modo: ele acordava às 8 da manhã, lavava-se mesmo no quarto com uma toalha molhada em espírito de vinho, depois ia ler os jornais para a sala de jantar, à espera do almoço. Almoçava e saía, tomava o bonde e ia direitinho para uma charutaria da rua do Ouvidor, onde costumava ficar assentado até as horas do jantar, entretido a dizer mal das pessoas que passavam lá fora, defronte dele. Tinha a pretensão de conhecer todo o Rio de Janeiro e os podres de cada um em particular. Às vezes, poucas, Dona Estela encarregava-o de fazer pequenas compras de armarinho, o que o botelho desempenhava melhor que ninguém. Mas a sua grande paixão, o seu fraco, era a farda, adorava tudo que dissesse respeito a militarismo, posto que tivera sempre invencível medo às armas de qualquer espécie, mormente as de fogo. Não podia ouvir disparar perto de si uma espingarda, entusiasmava-se porém com tudo que cheirasse